Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação estar aqui para trabalhar com vocês, a nossa matéria de Direito Penal. Eu sou o professor Adriano Cotti, para quem não me conhece, e nós iremos, então, trabalhar uma série de temas de direito penal para as provas, principalmente carreiras, as diversas carreiras que nós temos aí. Meus amigos, dentro do direito penal, nós trabalhamos basicamente com um manual, que é o manual das nossas leis, que é o Código Penal Brasileiro. Junto com o Código Penal, em alguns momentos nós vamos também precisar lançar mão da Constituição Federal. E, eventualmente, nós também iremos precisar de algumas leis especiais que também regulam o direito penal brasileiro, como, por exemplo, a Lei de Drogas, como, por exemplo, a Lei de Abuso de Autoridade. Então, esse é o nosso material básico, certo? Vamos prestar bastante atenção, então, quanto a esse material. Às vezes eu vou mostrar o material na tela para vocês, tá? A lei para vocês. Ora, eu gostaria que vocês também tivessem sempre esse material em mãos, aí do ladinho de vocês, para acompanhar as nossas aulas, certo? Muito bem. Dito isso, nós vamos, então, começar a nossa matéria. E o nosso tema, que inicia o direito penal, como sempre, não poderia ser diferente, são os chamados princípios. Princípios, aqui estão. Princípios do direito penal. Primeira coisa, pessoal, nós temos que saber um detalhe. O que é princípio? É a primeira coisa. Temos que saber o que é princípio. Princípio, meus amigos, é base. Princípio é fundamento. Certo? Isso é princípio, são valores. Valores que precisam ser observados. Todo mundo tem princípios. Não importa que princípio é, mas todo mundo tem valores. Por exemplo, eu tenho por princípio a honestidade. Então, tudo que eu vou fazer na minha vida, eu vou me pautar na honestidade. Um outro valor, um outro princípio, por exemplo, é a dedicação. Então, se eu perceber que existe algo que não vai exigir dedicação de mim, talvez isso vá contra os meus princípios. Então, princípios são valores, base, sustentação. Princípios a gente obedece, a gente observa na vida, mas existem também os princípios do direito penal. Princípios do direito penal brasileiro. Significa o quê? Que toda vez que o legislador, aquele que elabora as nossas leis, for legislar, for criar uma lei, certo? Alguma regra de convivência social, ele vai precisar necessariamente observar os princípios. E os princípios, na verdade, são itens, são temas que frequentemente caem em prova quando a gente está falando de concurso que cai a direito penal. Então vocês podem ter certeza que ao final dos vídeos que a gente for trabalhar princípios, primeiro, vocês estarão muito bem preparados para o tema, para qualquer questão que for cair em prova. E em segundo lugar, vocês vão estar aprendendo de uma forma bem genérica muita coisa sobre direito penal. Então, até aqueles candidatos, até aqueles alunos que não são da área jurídica, que tenham um curso superior em qualquer área que não a jurídica, que tem ensino médio, também são capazes de entender o direito penal quando a gente começa estudando os princípios.
é o nosso norte, é a nossa base. Então aqui, além da gente matar um item de edital, a gente também já nos protege, é a base do nosso estudo, os princípios. Nós vamos dividir esse tema em duas partes. Dividimos em duas partes. Os princípios podem ser constitucionais e infraconstitucionais. Qual é a diferença? Vocês, pela própria expressão, já fica fácil a gente saber, não é verdade? Fica fácil a gente saber, basicamente, pelo que está escrito aqui. Ora, constitucionais são aqueles princípios previstos aonde? Na nossa Constituição Federal. Constituição Federal de 88. Os princípios infraconstitucionais são aqueles, amigos, trazidos pela doutrina. Ou seja, trazidos por aqueles que são os estudiosos do direito, na literatura do direito penal. Quando se estuda a teoria do direito penal, se descobrem alguns princípios também. Certo? Não há dúvida que os princípios mais importantes são os constitucionais. Não há dúvida disso. Porém, para título de prova, nós temos que conhecer os dois. Todos os constitucionais, começa por aí, e os mais importantes infraconstitucionais. Todos é impossível, porque tem doutrinadores que elencam 10 princípios infraconstitucionais, outros elencam 5. Então nós temos que ter pelo menos, como eu disse para vocês, os clássicos. E é esses que nós vamos estudar. Certinho? Muito bem. Tomando por base isso, pessoal, é óbvio que nós vamos começar então com os princípios constitucionais. Os princípios que estão previstos na Constituição Federal de 88. Vamos começar por aí. E o primeiro princípio que nós vamos trabalhar, então, o primeiro princípio de todos, princípio da reserva legal ou da estrita legalidade. Aqui está. Certo? Princípio da reserva legal ou da estrita legalidade. Bom, primeira coisa, o que nós temos que saber, o que a gente precisa saber aqui, tá? A gente vai começar pelo básico, né? Qual é a previsão legal? Ou seja, onde o princípio da legalidade, da reserva legal está previsto na lei. Mas para falar sobre isso com vocês, eu preciso, meus amigos, antes de mais nada, fazer uma introdução sobre isso. Então eu quero que vocês entendam o seguinte: o nosso princípio da reserva legal, ele tem origem muito antiga, desde lá da Carta de João Sem Terra. Ele tem finalidades, ele tem objetivos. E com o tempo, com as nossas leis que foram surgindo, com o passar dos anos, dos séculos, esse princípio da reserva legal, ele foi se aprimorando e ele foi continuando previsto na nossa lei. Então não há dúvida, em primeiro lugar, que ele está previsto, por óbvio, na Constituição Federal. Por quê? Porque nós estamos falando de princípios constitucionais. Então começa com previsão constitucional. Artigo 5º, inciso
39. Vocês sabem que o artigo 5º da Constituição é um artigo grande, né? É um artigo que tem muitos incisos. Ele não trabalha apenas, ele não serve apenas para falar de direito penal. Ele fala sobre direito civil, direito à propriedade, ele fala sobre direito tributário, acho que pouco, mas ele fala sobre direitos constitucionais, enfim. De qualquer sorte, o 5º 39, ele traz o princípio da reserva legal. Olá pessoal, sejam bem-vindos à Praia de Concursos. Para você que não me conhece, meu nome é Cristiano Silva e é uma honra recebê-lo aqui. Bom, se você chegou até esse ponto nesse vídeo, é porque você assistiu uma parte aí de uma das aulas dos nossos professores, para que você tenha uma noção da didática, da dinâmica e, claro, da metodologia de trabalho que fazemos aqui na Praia de Concursos, tá certo? Mas eu quero apresentar um pouco mais para você e, quem sabe assim, você adquirir o curso online preparatório da Praia de Concursos para o concurso da Polícia Civil do Pará, tanto para investigador como também para escrivão. Então visualiza aí comigo, bora lá? Olha só, pessoal, trouxe aqui as informações para você a respeito da nossa metodologia. Estamos na reta final, então para isso você precisa de um curso simples e direto ao ponto. Curso 100% online, onde você terá condições de assistir às aulas quantas vezes quiser. Você pode assistir também onde quiser. Você pode ter acesso às aulas pelo computador, pelo notebook, pelo celular. O curso fica disponível para você no prazo de 1 ano e você pode até assistir às aulas offline pelo aplicativo Sparkle, que é a plataforma aí, online de estudo que nós trazemos para você e com certeza absoluta isso vai fazer uma grande diferença. Imagina você ter essa possibilidade de assistir as aulas até mesmo offline. Claro que aí você tem que baixar pelo aplicativo a aula e aí você terá essa condição de assistir as aulas offline também, ok? Bom, o que você vai ter no nosso curso online preparatório? Você vai ter o Guia Avançado de Planejamento e Preparação com o professor André Knapp, como estudar para concursos e também aulas de planejamento que vai ser ministrada aí por mim, professor Cristiano Silva. Além disso, você terá aí também as matérias de português com a professora Luciane Sartori, também português na parte de interpretação de textos com o professor Dorival Conte Júnior, redação também com o professor Dorival Conte Júnior, raciocínio lógico, professor Joselias Santos Silva, e informática, o professor Fábio Augusto, ok? Bom, mais conteúdo aí para você. Direito administrativo e direito constitucional com o professor Luiz Santos, direito penal com o professor Adriano Cote, direito processual penal com o professor Marco Miguel e leis penais especiais com o professor Adriano Cote. Além disso, você também terá matéria de contabilidade exigida para o cargo de investigador, com o professor Cassiano Leonel, estatística com o professor Joselias, arquivologia ministrada por mim e conhecimento sobre o estado do Pará, ministrada aí pelo professor Diogo Silva. Então, todas as aulas, né, todas as matérias aí por vídeo aula e também, claro, material em PDF para você, tá certo? E além disso, você também receberá bônus, caderno de questões de todas as matérias, questões organizadas por tema e voltadas para a banca AOCP. Então você vai ter todos os cadernos de questões de todas as matérias dentro da plataforma online Praia de Concursos. Bom, pessoal, e é isso. Espero ter contribuído, ajudado e claro que você adquira aí o curso online preparatório da Praia de Concursos. Basta você clicar no link abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, que você será redirecionado à nossa página. Lá vai ter muito mais informações a respeito do curso online preparatório e qualquer dúvida que você tiver, poderá entrar em contato conosco pelas nossas centrais de atendimento. Tá aí o WhatsApp para você entrar em contato, 15 99827 2703 ou 11
94783-8693, tá certo? Entre em contato conosco, tire suas dúvidas e, claro, com certeza absoluta, quanto antes você começar a estudar, se preparar de maneira adequada, uma metodologia que é direta, simples, vai direto ao ponto, como eu falei, você vai chegar muito mais preparado para o dia da sua prova, tá certo? Grande abraço, a gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu!